Obrigada, Excelência. Primeiro, eu gostaria de agradecer a disponibilidade de estar aqui, né, a oportunidade também de estar aqui servindo a Justiça como os doutores, somos servidores públicos, né. Muito prazer também conhecer esse fórum pela primeira vez, né, no primeiro júri aqui. Provavelmente nos veremos várias vezes ainda e durante a minha atuação. Doutora, muito prazer em conhecê-la, muito cordial. Doutora Hermes também. Gostaria de agradecer os servidores que estão presentes. Gostaria de agradecer também a mãe do David que está aqui presente, a minha estagiária Kevin, estagiária de Direito, que me acompanhando nesse júri. Eu sempre trago os meus estagiários por uma questão mesmo de didática, né? Porque eles não estão aqui simplesmente nos auxiliando e trabalhando, mas eles estão aqui também para entender como funciona o mecanismo do júri, como funciona todo o procedimento e, caso, né, também se apaixonem por essa atuação, virem no futuro a atuar no Tribunal do Júri, porque, principalmente as minhas estagiárias mulheres, eu faço questão de trazê-las, né? Porque não somos muito poucas mulheres no júri. Inclusive, na Defensoria Pública do Paraná, eu sou a única mulher que decidiu estar num ofício titular de júri. Então, algumas mulheres ainda fazem júri, algumas defensoras ainda fazem júri no interior, porque faz parte daquele ofício que você faz criminal, faz júri, faz várias coisas. Mas na capital mesmo, eu fui a única mulher que quis esse ofício e estou agora exclusiva nesse ofício. Eu entrei meu nome é Jennifer, né, então deixa eu me apresentar devidamente. Entrei na Defensoria Pública do Estado do Paraná há cerca de 8 anos, passei por várias comarcas e estive por último na presidência da Associação dos Defensores, então agora estou retornando à atividade fim, que a gente chama, né? Que não é aquela atividade administrativa, nem atividade de mandato de classe, estou na atividade fim mesmo, que é o objetivo da Defensoria, do ser defensor, no júri, então, há alguns meses e na verdade, vim para essa atividade porque sempre foi meu sonho permanecer no júri, né? Eu já tinha feito alguns júris em substituição no passado, mas agora finalmente eu consegui me instalar no Tribunal do Júri, então faço júri no Curitiba e nós dividimos a comarca de Colombo e Almirante Tamandaré, eu com mais um colega. Então, eu gostaria também de agradecer a disponibilidade de todos vocês, né? Informei que gostaria de chamá-los pelos nomes, se isso não for ofensivo para vocês, posso chamar de vocês, não de senhores. E o nome de vocês está aqui anotado, se eu errar alguma coisa, por favor, me corrijam. A primeira coisa que eu gostaria de lembrá-los, de falar com vocês, é sobre exatamente a função que vocês estão exercendo, né? A doutora falou um pouco já sobre a função do Ministério Público, sobre o Judiciário, a Defensoria Pública também é um órgão do Estado, nós estamos aqui para fazer a defesa do réu, mas também fazemos outros tipos de atuação no júri. Hoje nós temos, por exemplo, uma atribuição legal que é a assistência qualificada da vítima, mulher de vítima de violência doméstica e também de vítima de tentativa de homicídio. Então, eventualmente, vocês, se forem jurados em outras ocasiões, e se já foram, pode ser que nos vejam sentados do lado do Ministério Público, eventualmente, auxiliando a mulher que é vítima de homicídio tentado. Então, isso também é uma função da Defensoria, porque a Defensoria tem as suas funções definidas em lei, né? Nós não somos simples, né? Nós não somos advogados que estão sendo contratados por ninguém, nós temos nossas funções definidas em lei e nossos órgãos de atuação definidos pela Defensoria. Então, eu só trabalho no Tribunal do Júri, aqui nessa comarca, em Almirante e em Curitiba, então eu não posso pegar casos de outros comarcas, eu nem faço outras matérias, porque a minha função é definida, né, pela lei e pelo regimento interno da Defensoria. Então, nós não escolhemos o réu, nós não escolhemos tese, né, nós não escolhemos com quem vamos trabalhar. Nós aceitamos a incumbência de sermos defensores. Então, isso quer dizer que o que vier para nós vamos fazer a defesa técnica, a melhor defesa possível, dentro, inclusive, de limites éticos. Tá? Então, a gente, como Defensoria Pública, também temos os nossos limites. Nós não saímos por aí fazendo qualquer tipo de defesa, né? Até porque nós, como somos um órgão grande no Brasil inteiro, nós temos vários coletivos de discussão de teses, nós temos orientações dentro da própria Defensoria. Então, só para vocês entenderem, por exemplo, o que seria um limite ético de uma defesa. Hoje já está sedimentado na Defensoria, e agora foi levado aos tribunais, inclusive pela Defensoria, que não se faz mais
né, como exemplo, a defesa a defesa da violação da honra do homem no caso de feminicídio. Então hoje você não vai mais ver, até porque já foi proibido pelo judiciário, você não vai mais ver a defesa de um réu que está sendo acusado de feminicídio, de tentativa de feminicídio, dizendo que ele tinha o direito de matar a mulher porque teve sua honra ferida. Esse é um limite ético que a Defensoria tem como função institucional dentro dela, até porque foi lhe dada pela Constituição, né? Nós somos defensores de direitos humanos, e nisso também isso faz com que a nossa defesa tenha os seus limites. Então nós não vamos fazer qualquer tipo de defesa, nós vamos fazer uma defesa dentro de limites éticos. E vocês estão aqui para julgar um caso pela íntima convicção de vocês. O que diz a Constituição, né? Acho que a doutora até trouxe um pouquinho da questão de como vocês podem ou devem julgar, mas eu vou escrever um pouco mais especificamente o artigo 5º, inciso 38 da Constituição, que fala dos princípios, né? Quais sejam plenitude de defesa, que é isso que eu estou fazendo agora, que é isso que o juiz está aqui também para garantir, o sigilo das votações, que é o que a doutora até trouxe, né, que não tem plaquinha levantando, como a gente viu nos filmes, né, não, vocês vão votar em sigilo para preservar, inclusive, a integridade de vocês, a soberania dos vereditos. O que quer dizer a soberania dos vereditos? Quando a Constituição trouxe isso para o texto constitucional, como mandamento constitucional, ela quis dizer que o veredito de vocês não deve ser questionado, né, que o veredito de vocês, porque vocês decidem com íntima convicção e baseado nos ditames de justiça, e uma justiça inclusive pessoal, a decisão de vocês é com a consciência, é com os ditames da justiça. A decisão de vocês não deve ser questionada seja pelo Ministério Público, seja pela defesa, seja pelo Judiciário. E como essa ideia da soberania dos vereditos, ela é disseminada no mundo inteiro praticamente, essa é uma das razões pelas quais praticamente em todos os lugares do mundo não existe recurso contra a decisão de vocês. É praticamente inexistente no sistema jurídico em que adota, né, a Civil Law, que é a nossa lei, que está na lei, que exista um recurso para dizer que o que vocês decidiram está errado. Então, a nossa lei, ela também traz uma quase irrecorribilidade, tanto que são poucos os casos passíveis de serem colocados a recurso quando há, seja condenação ou seja absolvição pela decisão de vocês, né? Então, vocês podem, por exemplo, absolver qualquer pessoa, qualquer réu, em virtude de uma íntima convicção, ou por uma decisão humanitária, ou seja, por o que vocês quiserem. Vocês não estão vinculados nem à prova dos autos, né? A prova dos autos pode estar ali, mas vocês podem decidir como vocês quiserem. O Brasil já que inovou um pouco e trouxe essa questão do recurso para, no caso de prova contrária dos autos. Mas nós temos muitos doutrinadores e muitos ministros de corte que defendem que esse recurso não pode ser usado em caso de absolvição. Ele não pode ser usado por quê? Porque é justamente isso. Se a Constituição quisesse colocar um juiz para julgar os casos de homicídio, né, ou de crimes contra a vida, vou reduzir os casos de homicídio, mas vocês já entenderam, né, que são vários crimes contra a vida. Se a Constituição quisesse que vocês julgassem dentro, obrigatoriamente, com a prova dos autos, ela teria colocado um juiz para julgar, não é mesmo? Mas quando ela diz, não, esses crimes são muito graves, o que isso quer dizer? Nós vamos colocar os pares para julgar. Porque muitas das vezes, não só aquelas condições legais que estão ali, é que devem definir o futuro de quem está sentado aqui no banco dos réus. Muitas das vezes, outras condições sociais, sociológicas, antropológicas, psicológicas, também devem influir no julgamento de vocês. É por isso que a Constituição diz, não, para esses crimes contra a vida, nós vamos deixar que a população, que o povo decida. E não é qualquer povo, não é qualquer pessoa que pode estar sentada aí onde vocês estão sentados. Só uma pessoa com reputação limpada, que não tem processo criminal, que
kit com a sociedade, mais ou menos nesse sentido, que pode sentar aí para julgar os seus pares. E por que vocês podem fazer isso por íntima convicção? Justamente porque vocês não estão atrelados a necessariamente a prova dos autos e assim, não necessariamente precisamos dar uma resposta para a sociedade. Precisam, mas vocês podem decidir com base em outras questões que envolvem o processo, outras questões de condição do réu, outras questões de condição da vítima, e não precisam ficar vinculados. No Brasil, a gente tem então essa questão da possibilidade dessa revisão. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês, até para que vocês entendam que também existe um limite nessas revisões. Tá? Nós temos algumas decisões do Tribunal Superior que aceitam essas revisões. Mas eu vou trazer aqui uma ressalva que um dos melhores juízes que a gente tem no STJ, que se chama Rogério Schietti, ele fez uma ressalva num processo e que foi pedido uma anulação. E até o RESP está aqui o número para depois quem quiser conferir, né? O RESP é 1677866 de Minas Gerais. Então, houve uma decisão dos jurados e ele disse que não poderia ser revisada quando houver a absolvição. E eu vou ler para vocês que vocês entendam. Esse é um dos juízes mais estimados do Tribunal do STJ. Tá? Não é desarrazoado conceber uma hipótese, como a que ora se examina, em que o legislador preveja a impossibilidade de reversão do veredito absolutório proferido pelos jurados ao responderem o quesito relativo ao poder que lhes é inerente por decidir por razões de clemência, humanitária e íntima convicção. À luz dessas considerações, entendo pela inviabilidade de se cassar a decisão soberana dos jurados de absolver o réu por contrariedade manifesta aos autos. Tal solução implica, ao meu sentir, aqui desse início, violação à soberania dos jurados, característica íncita e secular à instituição do Tribunal do Júri, conforme assentado na Constituição. Então, muitos dos juristas já alegam da impossibilidade de ser revista uma decisão de vocês, dos jurados, quando é absolutória. Por quê? Porque é justamente isso que a Constituição quis dar para vocês. O poder de, por mais que aquela circunstância do processo diga, assim ele é culpado, assim ele fez, assim, mas ele talvez não mereça uma condenação. Tá? Por vários outros motivos. Porque se fosse para a gente impedir essa situação, não precisaríamos de jurados, poderíamos ter juízes, né, togados, decidindo todas as situações. Se não fosse justamente por esse terceiro quesito, que é o quesito da absolvição, né, o jurado absolve o acusado, se não fosse por esse quesito, pela liberdade que vocês têm nesse quesito, não faria sentido a existência do Tribunal do Júri e da liberdade que a Constituição deu para vocês decidirem por íntima convicção. Então, nessa mesma linha, nós temos o ministro do STF, o Celso de Mello, que ele faz um destacado apontamento sobre a soberania do veredito do Tribunal do Júri. Tá? Entendo assistir plena razão, a parte impetrante, no ponto em que sustenta corretamente, com base no artigo do Código de Processo Penal, que não mais revela viável a utilização pelo órgão da acusação, que é o Ministério Público no caso, do recurso de apelação como meio de impugnação de decisões absolutórias previstas no Tribunal do Júri, com apoio à resposta dada pelo Conselho de Sentença. O que eles estão dizendo? Que se a Constituição aceitou que vocês decidissem por íntima convicção, não é possível que o tribunal tente cassar isso, porque o tribunal também não conhece a prova dos autos. Quem conheceu a prova foi vocês, e quem conheceu a circunstância dos autos foram vocês, quem ouviu os debates foram vocês, quem conhece a circunstância do réu ou da ré são vocês. Então, por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque David já foi absolvido. Por mais que tenha sido uma tese de legítima defesa, eu acho que até a doutora ficou restrita na legítima defesa, mas para além da legítima defesa existem outros instrumentos jurídicos capazes de dizer, pode não ser legítima defesa, mas pode ser coação moral irresistível, pode ser inexigibilidade de conduta diversa, que eu vou dizer para vocês um pouco mais à frente. Essas possibilidades são absolutórias e permitem vocês absolverem. Então, quando a gente tem um conselho de sentença anterior, tá, que absolve o David, e aí a gente tem um Ministério Público que não aceita a decisão dos jurados,
que não respeita a decisão livre dos jurados. E a gente tem um Tribunal de Justiça que caça uma decisão de vocês, ao nosso ver, está se desrespeitando a liberdade que a Constituição deu para vocês. E isso vocês não podem aceitar. Vocês imaginam vocês chegarem aqui, serem convocados, decidirem por íntima convicção, seja por legítima defesa, seja por coação moral, seja porque entendem que a própria pena não é mais útil, existe isso. Aí ele vem no tribunal, vem o Ministério Público e diz, não aceito. Só que tudo que aconteceu, eu não aceito porque não veio do jeito que eu quis, não veio com a condenação que eu quis. Ah não, vamos recorrer. Aí o tribunal vai lá e caça pelo mesmo motivo. Eu vou trazer um caso prático de Minas Gerais, até para vocês entenderem que eu estou aqui questionando agora, nem estou dizendo para vocês por que vocês devem absolver, estou aqui questionando como que foi cassada aquela decisão dos colegas anteriores de vocês, porque eles eram colegas de trabalho de vocês anteriores, né? Eles estavam aqui também julgando, gastaram seu tempo, estavam aqui, têm reputação ilibada, senão não estariam. Então, o que eu quero dizer para vocês é como foi desrespeitoso com a função de vocês a cassação dessa decisão anterior, tá? Vou trazer rapidinho o julgamento de Minas Gerais e para vocês darem uma olhadinha e escutarem o que o STF decidiu. Então foi a Defensoria mesmo que levou esse julgamento até o STF, tá? É o HC 178777. Fica até fácil de ver, se vocês tiverem curiosidade depois, ao final do julgamento, posso anotar para vocês darem uma olhadinha. Vou ler rápido, porque senão a gente não vai ter tempo de ver tudo, tá? Submetido ao julgamento, o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente aos quesitos alusivos à materialidade e autoria. Na sequência, indagados os jurados, absolviu o acusado. A resposta foi positiva, encerrando sua votação. A quarta Câmara do Tribunal de Justiça proveu a apelação interposta pelo Ministério Público para determinar a realização do novo júri. Concluiu tratar-se de decisão contrária às provas do processo. Exatamente o caso que aconteceu aqui. Como embargos declaratórios, não teve êxito, o recurso especial teve a sequência indeferida. A Defensoria de Minas Gerais sublinha aqui, sendo obrigatório o quesito da genérica da absolvição, a resposta afirmativa não implica contradição ou decisão contrária às provas dos autos. Destaca a autonomia em relação aos demais quesitos. Então veja, aonde que poderia dar uma revisão da decisão de vocês? Não houve o fato, né, o primeiro quesito. A materialidade está comprovada? Vocês respondem não? Aí fica claro que não está na liberdade de vocês decidir se a pessoa morreu ou não, concorda? Porque ali já está aprovado no processo. Então aí cabe o recurso. Ou então, o réu, foi o réu que praticou o crime? Se está aprovado nos autos que o réu praticou o crime, não está dentro da liberdade. Claro que vocês podem responder, mas cabe o recurso daí, porque está de fato contrário à prova dos autos. Agora, esse terceiro quesito é justamente onde vocês têm um poder amplo de decisão. E aí a Defensoria fala exatamente isso. A autonomia é autônoma em relação aos demais. O terceiro quesito é autônomo. Não importa o que vocês responderem no outro, tá? É viável aos jurados, independente de teses solicitadas pela defesa, absolver o acusado mediante resposta positiva ao quesito. Aponta inobservada soberania dos vereditos. E a decisão do STF foi no seguinte sentido. A turma, por maioria, deferiu a ordem de habeas corpus para restabelecer a decisão absolutória ante o pronunciamento do Conselho de Sentença. Justamente por isso que eu estava explicando para vocês. Porque esse quesito não pode ser questionado. Esse quesito é a liberdade que vocês têm de decidir da forma como vocês entendem por íntima convicção, seja por clemência, seja por critérios de justiça, seja porque vocês entendem que a pena já não é mais necessária, que talvez a pessoa presa seja pior para a sociedade que a pessoa seja presa. E por que vocês acham que nós temos aí um tribunal que anulou a decisão do Conselho de Sentença anterior? Por que nós temos um representante do Ministério Público que não respeitou a decisão? Eu vou chamar de vocês, de uma forma genérica, os jurados anteriores, porque compomos um grande grupo, né? Vocês compõem um grande grupo de jurados. Por que o Ministério Público não respeitou? Porque não veio da vontade como ele quis e o recurso pode ser lá manejado. Né? Se ele pode manejar o recurso, não veio da forma como ele quis, ele apresentou, né? Com todo respeito, né, doutora? Entende que eles apresentam o recurso que eles querem. E o TJ anulou porque a gente entende por que ele anulou. Ele anulou com base nisso, entendendo que mesmo no terceiro quesito não seria cabível. Só que nós vemos dentro do judiciário, correntemente,
diariamente, principalmente em notícias, que o judiciário também tem as suas decisões baseadas, assim, as suas decisões nem sempre são iguais para um ou para outro cliente do processo penal. Concorda? Eu vou trazer algumas decisões aqui para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero dizer. E nós acreditamos na Defensoria Pública porque trabalhamos com pessoas pobres, e geralmente negras e geralmente pobres. Nós vemos isso cotidianamente na nossa atuação, que existem decisões para pessoas ricas, existem decisões para pessoas pobres. Existe degradação preventiva para aquele usuário que pegou com 2 buchas de crack, e existe revogação preventiva para quem anda de Porsche e sai por aí atropelando as pessoas, né? Então a gente sabe que o judiciário, como todo mundo, nós temos esses problemas que a gente não consegue ser completamente isonômico com todo mundo, né? Então, eu não estou aqui falando que todo juiz é classista, todo juiz, não é isso que eu quero dizer. Quero dizer que a gente vê muito isso acontecendo no judiciário, principalmente com os nossos usuários da Defensoria Pública, que são majoritariamente muito pobres e negros e naquela situação de miserabilidade. Então, eu vou ler para vocês algumas notícias só para vocês entenderem o que eu quero dizer com a discrepância que o judiciário dá para dependendo do cliente, tá? Uma notícia da Terra de 2024. A juíza de São Paulo, Nicolomé Dias, que negou o pedido de prisão do proprietário de Porsche, indiciado por causar a morte do motorista de aplicativo, vocês devem ter visto essa notícia, anteriormente decidiu manter na prisão um homem que tentou furtar itens de um supermercado. E o incidente ocorreu em agosto de 2022, quando o homem de 21 anos foi flagrado tentando furtar bebidas e desodorantes de um mercado. Em contraste, o empresário, que se envolveu com um acidente fatal com Porsche, não foi detido imediatamente e se apresentou à delegacia. E ainda assim, a polícia pediu a sua prisão temporária e indiciou por homicídio com dolo eventual, mas a juíza não acatou o pedido. Aí eu tenho uma outra notícia aqui, que é de um blog da Veja, né, do Noblar, do Ricardo Noblar, que ele traz exatamente isso. Justiça de rico e justiça de pobre. São 337 mil. É gente suficiente para encher quase 5 Maracanãs em dia decisivo para o Flamengo matar a fome de 38 anos de Libertadores. São quase todos jovens, periféricos, negros, pobres, mulatos, alguns quase brancos ou outros quase pretos, de tão pobres como descreve Caetano Veloso na música Haiti. Presos provisórios para a burocracia já são 41% do total do carcerário, exatamente com os mesmos clientes. A maioria está trancada há pelo menos 4 anos, há pelo menos 48 meses e 192 semanas. Isso, todo mundo espera ali a assinatura para decidir, para que alguém decida o rumo dessas pessoas. Aí tem um caso mais emblemático que vocês devem lembrar, que é o caso do Thor Batista, que foi absolvido da morte do ciclista lá no Rio de Janeiro, né? Desembargadores da 5ª turma do Rio de Janeiro absolveram nessa quinta-feira o empresário Thor Batista, filho de Eva Batista, do atropelamento que causou a morte. O que eu quero dizer para vocês, senhores? Que as decisões dos nossos tribunais nem sempre são isonômicas em relação a negros e a pobres. Desde que teve a sua absolvição por íntima convicção exarada por vocês por um conselho de sentença, mas teve a sua decisão reformada. Eu posso garantir para os senhores que se David fosse um cliente rico do sistema judiciário, ele não teria sido cassado essa decisão no Tribunal de Justiça e ele estaria absolvido hoje. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que, apesar de entender que a decisão de vocês ela é livre por íntima convicção, vocês podem usar qualquer critério de justiça que entendam, ela só vai ser respeitada se o cliente for interessante para o sistema de justiça. Por isso é que eu quero que vocês pensem se é justo que aquela decisão tenha sido anulada. Se aquela decisão deveria ter sido anulada, ou se não, se vocês entendem que essa decisão não deveria ter sido anulada e houve um desrespeito à atividade que vocês estão praticando aqui.
Um dos meus argumentos é em relação a isso. Vocês são colegas daqueles jurados que vieram aqui e que gastaram tempo. E aqueles jurados tiveram a sua decisão desrespeitada, porque não foi de acordo com a vontade do Ministério Público, que, ok, tem o manejo da acusação, tem o manejo do recurso, pode fazer o recurso que ele fizer. Mas o Judiciário caiu para corrigir e para não permitir, porque a Constituição garante que vocês têm essa íntima convicção. E aquele recurso não deveria ter sido acolhido, e o David não deveria estar aqui hoje, porque a decisão de vocês deveria ter sido respeitada. E agora eu vou trazer um pouquinho do argumento que foi utilizado na época, né, para pedir absolvição, que foi o argumento da legítima defesa, né? A legítima defesa, ela tem vários escopos, né? A própria doutora que trouxe para a gente, fez a leitura, trouxe a doutrina, e eu não tenho nada como discordar disso, e eu concordo plenamente que a legítima defesa exige, sim, uma agressão imediata e uma ação imediata. Mas não existe só um instrumento da legítima defesa para o cidadão comum, qualquer cidadão, porque ele é um cidadão comum, não é um cidadão criminoso, não tinha um processo, não está envolvido com tráfico, é um cidadão comum. E a lei traz outros instrumentos para esse cidadão comum se defender no caso de não conseguir ser defendido pelo Estado. E aí eu vou trazer para vocês um outro instituto legal que nós chamamos de inexigibilidade, de conduta diversa, que consiste, resumidamente, na coação irresistível ou estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal de superior horário. Está no artigo 22 do Código Penal, eu vou ler para vocês entenderem. Se o fato é cometido, fato criminoso, ele é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, do superior hierárquico, né? Quando você recebe uma ordem que você não sabe. Porque quando a ordem é ilegal, você não é obrigado a cometer. Né? Agora, quando a ordem não parece legal e você comete o fato, você também se encaixa nisso aqui. Porque não parece legal, você é obrigado a responder, né? Só é punível o autor da coação ou da ordem, nesse caso. Então, assim, o que é a inexigibilidade de conduta diversa supralegal que traz a doutrina, né? Consiste, no caso de uma pessoa que, diante de uma situação anormal e insuportável, pratica uma determinada conduta ilícita por falta de alternativas lícitas. Por isso que eu trouxe para vocês, e por isso que eu perguntei para o David, que eu queria saber, para que vocês entendessem. Se ele já havia recebido ameaça de alguma outra pessoa, se era normal para eles viver sobre ameaça. Se era normal que ele tivesse que dormir todo dia e acordar todo dia pensando que talvez a família dele pudesse ser assassinada por um ex-marido ciumento, o que não é incomum, não é, senhoras e senhores? Vocês, principalmente mulheres, sabem que a gente vê notícias diárias, praticamente, de ex-maridos que vêm e que matam suas esposas, né? Então, assim, a inexigibilidade é quando uma pessoa, diante de uma situação anormal e insuportável, pratica uma conduta ilícita por falta de alternativas lícitas. Tá? Eu vou trazer também um trecho do mesmo doutrinador que a doutora trouxe, que é o Kleber Manson, de Direito Penal Penal, que ele fala sobre essa, nós chamamos de excludente de culpabilidade. Nós não estamos dizendo que o crime não aconteceu, nós não estamos dizendo que David não praticou o fato, nós estamos dizendo que quando, a lei não pode impor às pessoas o dever de atuar de modo heróico. Assim, se presente uma ameaça séria, grave e irresistível, não é razoável exigir o cumprimento literal do coagido, que é quem faz a sua coação, do direito, sob pena dele ter que suportar riscos que o direito não será hábil a reparar. Na coação moral, o coator, para alcançar o resultado ilícito desejado, ameaça o coagido, e esse, por medo, realiza a conduta criminosa. Essa intimidação recai sobre a sua vontade, viciando-a de modo a retirar a exigência legal de agir de maneira diferente. Então, o quê? O coautor, né, o ameaçador, ele faz ameaça com o objetivo de ver o David praticar um ato, que é sair da vida da ex-mulher e dos filhos. O David não faz isso, e por isso que a coação continua. No caso, se não fosse tribunal do júri, o juiz seria plenamente capaz de absolver o David, justamente por essa excludente da culpabilidade. Tá? Então, assim, eu quero que vocês pensem exatamente sobre isso. Eu entendo que as pessoas têm
todo mundo entende. Mas o direito já traz um instrumento para aquelas pessoas que não veem outra forma lícita de resolver os seus problemas. Tá? Aí eu pergunto para vocês, por que então que ele não foi fazer um BO na delegacia, não é? Por que ele não foi tentar se proteger de meios lícitos? Senhores e senhoras, quando na vida de vocês viram alguma situação em que alguém vai e faz um BO de ameaça e esse BO de ameaça por si só protege a vida dessa pessoa. Vou trazer alguns casos aqui para vocês midiáticos de situações idênticas em que houve denúncia, houve BO, medida protetiva, e ainda assim o Estado não é capaz de proteger a vida e a integridade de quem está sendo ameaçado. Então não é razoável exigir que alguém seja herói e que vá dormir todos os dias, pondo a cabeça no travesseiro, pensando, ele pode a qualquer momento matar a minha e minha família, mas não posso fazer nada, porque o Estado tem que agir, ou alguém tem que agir, ou tem outros meios ilícitos para que isso aconteça. É isso que diz a doutrina sobre a inexigibilidade de conduta diversa. Esse BO, se ele fizesse esse BO, qual seria o efeito prático desse BO? A polícia ia lá campanar a casa dele para ver se aconteceu alguma coisa? Ou só ele teria feito a prova da ameaça que tanto a doutora quer, né, a prova concreta da ameaça que o Ministério Público exige? Aí nós falamos de prova, não é? Da prova da ameaça. Em nenhum momento, David deu outro motivo, porque ele já assumiu, já reconheceu, né, que foi com a pessoa, ouviu os tiros, ele sabia, né, que a pessoa tinha atirado no seu José, na vítima. Em nenhum momento houve um outro motivo para isso. A história das ameaças já surgiu no primeiro momento, no primeiro vídeo, com a própria Cleia. Então nós temos a Cleia falando que tem ameaças, nós temos ele mesmo falando que tem ameaças, e nós temos também o irmão dele, que não pôde estar aqui hoje porque a caminhão dele estava viajando, mas eu vou passar daqui a pouco os depoimentos em outras fases do processo, que o irmão dele também confirma que ele recebia ligações enquanto eles estavam trabalhando, essas ligações de ameaça. E nós poderíamos ter uma outra prova, nós poderíamos ter uma outra prova, porque foi perguntado e foram encaminhadas os 3 aparelhos de celular, tanto de José, quanto do David, quanto do Jocinei. Os 3 aparelhos foram encaminhados para a perícia. O juiz determinou a perícia que fosse feito um laudo. O que é isso? Isso que foi apresentado para vocês não é um laudo, não é uma perícia. Isso é um relatório de parte dos aparelhos que a investigação escolheu, né? Escolheu 3 mensagens. Vou botar lá, vou fazer o relatório. Isso não é uma perícia, isso não é um laudo. O que é um laudo e o que é uma perícia? Você manda o celular para o Instituto de Criminalística. Só um minutinho, como colocar o horário? Eu só preciso saber o meu horário limite, porque senão eu não consigo colocar. Eu estou acompanhando aqui, que ele tem um modo de 12 horas e 24 horas. Tá, mas me diga quanto tempo me fala. 15h52, o horário. Não, eu sei, mas é que eu sei o horário, mas eu preciso saber o tempo pro meu... Você tem 33 minutos falados até agora. Tá, esse 12 eu ignoro. Entendi. Não, tá, isso aí, beleza. Vai ter 13 e 33. Então eu vou explicar para vocês. Quando você manda um celular para a perícia, o que essa perícia faz? É lá no Instituto Criminalístico, não é o policial que faz. É lá no Instituto, são peritos, né? Peritos concursados e tal. Eles pegam aquele celular e eles documentam mensagem por mensagem de SMS, áudio por áudio, tudo que tem no celular. Todas as imagens que tem no celular. Todos os áudios mandados, todas as ligações, quem ligou para quem deixou, né? Se atendeu, se não atendeu, se teve mensagem de SMS. Então, os 3 aparelhos foram encaminhados para a perícia. E essa perícia foi solicitada em autos apartados lá em 2020. Então, nós temos aqui, foi 2020, se eu não me engano, né? Só contar a data da calcular eliminada. Nós temos 4 anos desde então. Né? Então, 3 aparelhos que poderiam ter sido verificadas as ligações, verificadas as mensagens de WhatsApp, verificadas as mensagens de SMS, não foram periciados. Tanto que esse júri aqui, o novo júri, foi adiado 2 vezes porque o laudo não tinha retornado. E aí,
A gente também solicitou o adiamento porque a gente queria que o laudo fosse totalmente feito e não só pensado 2 mensagens. E essa prova, no ver da defensoria, é uma prova ilegal. Por quê? Você não pode, a investigação não pode simplesmente pegar o que interessa para ela, ou a acusação que interessa para ela e colocar no relatório e dizer, isso que tinha. Cadê todo o resto para eu dizer que não tinha outra coisa, entende? A prova pericial tem que ser submetida ao crivo contraditório. O que é o crivo contraditório? Tanto o Ministério Público, quanto a defensoria, quanto a defesa, tem que poder ver tudo que tinha no celular. Porque ver tudo que tinha no celular é verificar de fato se existiam as ligações. Se existiam as ligações entre um e outro. Nós insistimos várias vezes nesse laudo. Eu, depois que entrei nesse processo, insisti nesse laudo, pedi inclusive o adiamento para que esse laudo fosse elaborado. Porque ali poderiam, ao meu ver, não é que não temos provas. As provas testemunhais são provas. A palavra do réu é prova, porque se, na verdade, o que temos aqui é um carro e a palavra do réu de que ele matou. Se a palavra do réu não é prova também de que ele matou. Então, se a gente acredita que ele falou que matou, a gente tem que acreditar que ele disse que estava sendo ameaçado. Porque a gente não pode pensar parte do depoimento para montar uma tese e dizer que só aquilo que vale, só o que me interessa que vale. Não, então nós temos 3 provas. Eu vou mostrar para os senhores ainda não viram o depoimento do Jocinei, mas eu vou mostrar. Então, nós temos no mínimo 3 pessoas falando que o réu e a família dele estavam sendo ameaçados. Então, existe uma prova de ameaça. Mas só não existe uma prova mais concreta de ameaça porque o laudo não foi feito e foi solicitado. E por que ele não foi feito? Porque fomos a júri direto, sem esse laudo estar ali, só com essas pinçadas dessas mensagens. Faço a nossa meia-culpa aqui como Defensoria Pública, porque um defensor anterior estava no processo e acabou não questionando essa prova. Mas é um fato que o laudo não foi feito. Então nós não podemos, por mais que temos ali, eu vou dizer para vocês que eu nem vou questionar as mensagens do WhatsApp, porque o próprio irmão do réu disse que ele procurou para comprar as munições, porque ele estava com medo mesmo. Ótimo. E queria se proteger, estava com medo e queria se proteger. Mas, se fôssemos levar a cabo 2 mensagens de WhatsApp, 3 mensagens do WhatsApp, sem estar acompanhados de todo o laudo, não são uma prova válida. Eu não sei o que vem depois, eu não sei o que vem antes. Eu não sei se ele vem dizendo depois, não, desisto, não quero mais saber disso. Vocês sabem? Tem alguma mensagem aqui depois, pra gente saber o que aconteceu, antes ou depois? Se tivesse o laudo completo, a gente teria. Então a gente não pode dizer que as ameaças não existiram. Não tem prova de que elas não existiram e tem 3 pessoas falando que essas ameaças existiram. Mas, para além disso, vejam só. O réu é primário, nunca teve problema na justiça. Mas ele diz o nome agora, tá? Dele ter cometido esse ato. Não foram as ameaças. E vejam, as ameaças tinham que ser na cabeça dele uma coisa tão concreta que não faria sentido uma pessoa que não tem um envolvimento com o crime e de repente, vou cometer um ato desse porque eu não gosto do sujeito. O Ministério Público não cobrou esse e dizer para vocês, não sei se temos ameaça, mas então temos que ter um outro motivo. Qual seria o outro motivo para ele ter cometido esse fato, sendo que as ameaças foram relatadas por ele, pela Cleia, pela ex-mulher dele, e não vamos questionar, inclusive, a palavra de Cleia, que também foi vítima da violência psicológica de José, não podemos questionar essa palavra, a palavra dela, e do irmão de Jocinei, que eu vou trazer para vocês daqui a pouco, que ele também confirma que as ameaças aconteciam. Então, nós temos um motivo. Não podemos dizer que esse motivo não existe porque não temos provas concretas. Porque as provas concretas deveriam ter sido feitas com laudo e não foram feitas. Então, é muito interessante, para a acusação chegar a dizer, não temos prova, não foi feito o laudo. O que aconteceu com o laudo? Mas 4 anos que o laudo foi pedido e o laudo não apareceu. A gente pergunta, mas por quê? Por que ninguém insistiu nesse laudo? Por que ninguém insistiu que esse laudo fosse feito exatamente da forma como ele deveria ter feito? Será que existiam provas das ligações? Tanto David, quanto Cleia, quanto o próprio Jocinei reafirma que ele recebia as ligações. Então ali certamente tinham informações sobre essas ligações e provas mais concretas da questão das ameaças. Aí eu vou trazer um caso para vocês de um julgado aqui do Paraná, que reconhece a possibilidade dos jurados absolverem por inexigibilidade de conduta diversa. Ou seja, porque estava sofrendo uma ameaça, não via a possibilidade de resolver isso de forma legal e praticou um ato desesperado, seja um intuito. Sobre o intuito ainda nós vamos conversar.
Então, vamos lá, eu vou ler o caso, tá? O caso é do TJ, da primeira Câmara Criminal, e até para vocês se fortalecerem na decisão de vocês, né? Porque eu imagino que ao vir ao júri como jurado, tendo sido anulado os júri anteriores, você pensa, né? Nossa, mas será que vão respeitar a minha decisão? Eu afirmo para vocês que como a tese é completamente possível e é exatamente o caso, vocês podem ficar tranquilos que caso vocês absolvam por inegibilidade, o TJ vai confirmar, porque nós temos um caso idêntico aqui. Eu digo para vocês, ó, o caso o número é 766/78/2021, tá? O réu foi inicialmente absolvido pelo Tribunal do Júri. O MP, em suas razões recursais, sustentou que a decisão do Conselho de Sentença, ao absolver o apelado, é manifestamente contrária à prova dos autos. Que a defesa, a despeito dos apartes feitos pela acusação durante o julgamento, se referia à vítima como sendo traficante ou menor de roubo, o que influenciou a decisão dos jurados. Isso dizia o MP, tá? Que diante das alegadas ameaças e sabendo da possível autoria, coautoria e participação do delito de roubo em sua loja, o réu deveria ter informado a autoridade policial, mas assim não fez. Veja, é um crime muito menos grave do que esse que poderia ter acontecido com a família de David. Que o réu poderia ter agido em conformidade com o direito, mas optou por planejar a morte da vítima. Que por isso a decisão do jurado se baseou em prova inexistente nos autos, pois não ficou demonstrado que o apelado agiu amparado pela dirimento supralegal de legitimidade contra a defesa. A defesa, em contrarrazões, pugnou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, ao impedimento de que a decisão do jurado se basou nas provas dos autos, que é o que eu estou dizendo aqui para vocês. Não tem como alegarem que não existe prova de ameaça e que não existe possibilidade de absolvição por inexigibilidade por duplo diverso. No mérito, pleiteou o não provimento do recurso porque há nos autos elementos informativos e prova judicializada de que a vítima o ameaçou, que ela participou do roubo, blá, 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 blá. Então, o que aconteceu? O TJ não reformou a decisão porque existia prova nos autos de que existia a possibilidade de estar sofrendo essas ameaças e por isso permite aos jurados decidir por íntima convicção e absolver. Veja, eu nem estou dizendo para vocês que vocês podem absolver, como eu já disse lá no começo, pelo que vocês quiserem, da forma como vocês quiserem, pelo critério que vocês quiserem. O que eu já estou dizendo para vocês é que, apesar de entendermos, e se precisarmos, vamos até o STF, a Defensoria com isso, já estamos subindo com vários recursos, que entendemos que a absolvição pelo terceiro quesito não cabe recurso. Essa é o que eu disse para vocês lá no início. O que eu estou dizendo para vocês aqui é para além. É para além, para dizer que mesmo que entenda-se que cabe recurso, existem fundamentos nesses autos para dizer que que David agiu exatamente nessa excludente de licitude, que é a inexigibilidade de conduta diversa. Porque, como já disse para vocês, não haveria aparato estatal cabível, possível, realizável, que protegesse a família dele de ameaças que ele estava concretamente recebendo e concretamente sentindo. Porque não basta uma ameaça ou outra ameaça. Veja vocês, ele acreditava na ameaça. Você acha que uma pessoa primária, sem antecedentes, com família, sempre cuidou da mãe, a própria Cléia contou, ele é uma pessoa boa, traz paz, então, do nada vai resolver matar alguém por uma mera ameaça, né, que ele não tenha medo dessa concretização. Então não, senhores. O medo da concretização é justamente esse elemento subjetivo que traz a possibilidade da pessoa agir para tentar defender a sua família. E me pergunto aqui com vocês, se ele não tivesse feito isso, existia ou não existia a possibilidade dele e sua família estar morta hoje? A gente não está fazendo o júri dele, e sim o júri do José. Fato que existia essa possibilidade. Tanto existia, tanto era real para ele, que ele praticou um ato para ele impensável de mandar matar, de juntar matar, seja lá o que for. David sabia que algo de ruim ia acontecer, isso é fato. Então, assim, dizer que a ameaça não é suficiente para quem está sendo ameaçado é extremamente complicado, porque não faz sentido algum, não tem motivo algum, nem em nenhum outro momento nos autos aparece um outro motivo pelo qual David faria uma atrocidade dessa. Em nenhum momento houve essa ilação, pelo menos, não foi por isso, foi porque, sei lá, ele não gostava, foi porque ele, sei lá, achava de drogas, roubou ponto, nada disso apareceu. Não existe possibilidade de outro motivo ter acontecido.
Então, esse caso que eu trouxe para vocês da câmera criminal é um caso muito emblemático, ele traz exatamente isso. No caso dos autos, a vertente probatória apontando pelas circunstâncias vivenciadas pelo réu e pela sua família, de que é devido exigível que se comportar de maneira diversa. Se você recebe ameaças constantes de alguém que você acha que pode fazer alguma coisa, você a lei ela não pode tirar o direito de fazer algo para proteger você e a sua família, a não ser que ela dê instrumentos. E aí me pergunto de novo para os senhores, quais são os instrumentos que o Estado de Direito, que a lei, que o Judiciário, que a Polícia, que a Defensoria Pública, que o Ministério Público, que qualquer um dá no caso de alguém ser ameaçado de morte? Eu também não sei, senhores. Eu não sei quais seriam esses instrumentos. Um BO? Esses instrumentos seriam eficazes para proteger a família? Em nenhum momento aqui eu estou alegando. Não vou fazer defesa de negativa de autoria, porque o David já reconheceu. Ele o fez e ele sempre apresentou a mesma justificativa do tema dele. E essa justificativa ela é tão plausível porque ela é casada com as circunstâncias do réu. Um réu que nunca teve nada de problema com a justiça. Não era um réu problemático. Ah, já caiu por tráfico, já caiu por roubo, teve um desafeto. Vou matar porque ele está me ameaçando. Não, nada disso acontecia na vida dele. Ele nunca tinha sido ameaçado na vida. Aí, de repente, ele se envolve com uma mulher que tem um ex complicado, problemático, como ela mesma disse, que proferia as ameaças. E ele passa a conviver com aquilo diariamente, que seja semanalmente, mas foram meses de ameaça. Essa ameaça era concreta na vida dele. E a gente não pode dizer que as ameaças não existiram. De certa forma, no Ministério Público quer dizer para vocês, não tem nada de concreto. Se não fosse, o que poderia ter de concreto era o laudo, que não foi feito. 4 anos e não foi feito o laudo. A gente chama isso de perda de uma chance da prova. Então, assim, a gente podia ter essa prova concreta. Nós temos as provas dos testemunhos, que são provas válidas e concretas, inclusive a própria palavra de David, porque se vale para condená-lo, vale também para dizer que existiu uma circunstância anterior. A gente não pode simplesmente pensar o que é interessante e o que não é interessante. Eu vou mostrar para os senhores, então, agora, alguns trechos de depoimentos. Primeiro, do outro policial que não veio hoje, que foi dispensado, né, doutora? Só para vocês verem que essas ameaças surgiram lá desde o início. Então, por favor, movimento 101.7 na IJ, 11h20, por favor. Esse é o outro policial que fez. Só as ligações que constatavam que era o irmão, ele estava junto, mas não pudemos provar isso não. E o David acabou assumindo sozinho, dizendo que o irmão não participou. Que foi o matador de aluguel. Isso, exatamente. Entendi. Daí outra coisa, Reginaldo. Pois não. Não sei se eu perguntei isso, mas a motivação desse crime aí foi apurada? O que aconteceu para estarem fazendo isso? Segundo o David, aí, ele disse que ele tinha sido ameaçado por parte do José Adair, de morte, porque, na verdade, a Másia do David, né, era ex-mulher da vítima. Isso deu para entender. Era ex-mulher da vítima e que os dois estavam com um relacionamento, o próprio David, não esqueço o nome dela, acho que... parece? Isso. E o que acontece? Parece que ele tinha sido ameaçado aí por parte do José Adair, aí, talvez querendo retornar com a ex dele. Esse foi o principal motivo. Então veja, o que eu quis trazer para vocês? Que não foi só o David que falou, ele falou lá desde o início, então não é uma inovação. Agora ele vem aqui e vai justificar esse homicídio para vocês porque ele foi ameaçado. Não, isso ele falou lá do início, nós fomos o vídeo que foi gravado, tá? E quando ele fala que teve essa atuação da polícia, foi para gravar o vídeo, não foi necessariamente para assumir. Tá? Mas foi para gravar ali o vídeo ali na hora, porque nós que fazemos defesa criminal sabemos que a melhor saída é sempre o réu não falar, né? E deixar a defesa para defesa técnica. Não sei se tem algum aqui estudando direito ou formado em direito, mas essa é uma orientação e os policiais sabem disso. Vocês também devem saber que o máximo possível de fazer falar ali no início
facilita muito a investigação. Então não estou dizendo que ele foi coagido, não quero dizer isso. Quero dizer que a gravação do vídeo para David foi, olha, nós vamos, né, grava esse vídeo, por favor, já que foi você que fez. Tá? Mas não, já no vídeo, inicialmente já no vídeo, ele já reconhece que fez isso pelas ameaças. Então nós já temos um motivo ali, o próprio investigador fala exatamente sobre esse motivo. Agora, vamos passar direto do 3, por gentileza? Porque senão meu tempo vai se esvair muito rápido. Porque nós já ouvimos o outro investigador e ele também, o outro investigador aqui também falou, né, que ficou sabendo das ameaças, tanto pelo David quanto pela Claire. Agora nós vamos ver um trecho do depoimento do Jocinei, que é o irmão do David, a quem estão querendo imputar, mas simplesmente, né, não teve nem inquérito sobre ele não foi iniciado, não tem nada que ligue, a não ser essa questão dessa compra das munições. E só para explicar, só um pouquinho, só para explicar a troca de mensagens, aquela troca de mensagem entre ele, o David e a Claire já tinham ido para a delegacia do MMR. Então o irmão dele, ele já sabia que tinha alguma coisa errada. Então o irmão dele diz, a polícia está aqui. Daí ele fala, tá vendo o carro? Porque ele sabe o que ele fez. Né? Então assim, não tem nada a ver dizer que o Jocinei sabia porque eles se comunicaram. Porque nesse momento que eles se comunicaram, ele já sabia que David e que Claire já estavam na delegacia, no IML ou na delegacia, agora não me lembro. Por conta desse fato. Então, assim, essa sapiência do Jocinei tem a ver com o fato dele já saber que eles estavam indo lá para tentar esclarecer os fatos. Então, quero que vocês assistam uns trechinhos aqui só um pouquinho, tá? Minuto, 1.7, né? Não, desculpa. Primeiro do esse é o... Tá, eu queria primeiro do inquérito, lá atrás, pode ser? Eu passei isso para você. Não, desculpa, não passei. Desculpa. 2.4.2, né? Ponto 4, isso. Isso. É 46 até 2,56, né? Senhor Jocinei, bom dia novamente. O nome completo do senhor? Jocinei Alexander Ribeiro. O senhor é irmão do senhor David William Ribeiro Alves? Isso. Tá certo. O senhor, então, como irmão do réu, não presta compromisso. Mas é importante que o senhor relate, que o senhor sabe que esse fato, tá? Caso, como foi mencionado, o senhor poderia ter participação desse fato, pelos policiais, tá tudo bem. O senhor foi inicialmente investigado aí. O senhor não tem a obrigação de responder nenhuma das perguntas que incriminam o senhor se for o caso. Certo? Ele pode dizer que não respondeu, não tem obrigação de responder. Certo? O senhor conhecia o José Adair? Só de vista. Só de vista? Tinha algum contato com ele? Não. Fala alguma coisa? Não. O senhor sabia que ele tinha um relacionamento com a Claire? Sabia. Sabia. Sabe como que era esse relacionamento? Como foi perto? Eu sabia que eles eram marido e mulher. Tá. Mas tiveram algum problema? Alguma coisa assim? Não, em relação a isso não sabia. Em relação ao David, o senhor sabia se o David tinha alguma relação com o José Adair? Não. Contato com ele? Contato nenhum. Tomou conhecimento de alguma briga entre eles, alguma situação entre o David e o José Adair antes desse fato? Eu relatei ameaças. O David trabalhava comigo e ele ligava, volta e meia ele ligava. O David trabalhava com o senhor? Presenciei essas O que o David fazia? Ele era motorista junto comigo. Aonde trabalhava? Trabalhava no Retomar e no restaurante Bombardier. Manobrista em restaurante. Isso. Na época dos fatos, quando ele foi preso, estava trabalhando? Estava trabalhando em dois serviços ainda. Eu e ele trabalhava nos dois serviços. Nesses dois locais que você falou? E tinha mais um de dia, né? Esse era o período noturno. E daí à noite de dia a gente trabalhava no GT Force. Tá. E o senhor disse que o José Adair ligava para o David. Isso. O senhor presenciou isso? Presenciou duas ou três ligações dele. O que aconteceu? De ameaças, ele falava... Pode voltar um pouquinho de novo, a gente fez uns 3 segundinhos? O senhor via que ele ligava e o David... GT Force. Tá.
E o senhor disse que o José daí ligava pro David. Isso. O senhor presenciou isso? Presenciou 2 ou 3 ligações O aí. que aconteceu? De ameaças, ele falava, ó, o cara tá ligando. Aí ficava ameaçando. O senhor via que ele ligava e o David falava que o José daí estava ameaçando. Daí por conta de eu, tipo, ficava na banca e ele puxava os carros, né? Daí ele pegava o telefone e saía, porque eu não podia sair, né? Pra conversar. E daí ele depois voltava e falava que tinha sido o José que tinha ameaçado ele. Isso. Ele falou que ele ia fazer alguma coisa. Que motivo haveria para David, Jocinei e Claire mentirem por os 3 mentirem sobre essas ameaças? Existe alguma dúvida que essas ameaças aconteceram? Essas ameaças aconteceram e eram reais na cabeça, né, de David. Então a gente tem prova das ameaças, diferente do que alega, né, o Ministério Público. Nós não podemos desqualificar a palavra do senhor Jocinei, que não pôde estar presente hoje porque é caminhoneiro, estava fora e nem sempre está disponível, mas como temos os vídeos do júri no inquérito também, eu entendi que seria razoável para os senhores entenderem. E da vítima, de Cleia, né, que foi a ex-mulher de David, não podemos simplesmente descaracterizar essas provas simplesmente porque vieram deles. Essas provas existiam e caso essas ameaças não fossem o motivo para esse homicídio, eu pergunto para vocês, senhor, qual o motivo vocês encontram aí na denúncia, na pronúncia, na fala do Ministério Público para dizer que esse homicídio aconteceu? Por que motivo? Não existe outro motivo a não ser esse motivo. Então é plausível que seja esse motivo. Foi esse motivo que eles defenderam desde o início, que eles informaram desde o início e não titubearam em nenhum momento sobre o motivo de ele ter cometido esse homicídio. Voltando um pouquinho lá naquela questão das ameaças, do BO, do que deveria ter feito. Por quê? A inexigibilidade de conduta adversa exige, né, que a conduta do réu seja, assim, não permite, mas desculpabiliza ele de praticar um crime quando não há outra alternativa, né, legal para fazer cessar as ameaças. Aí eu vou ler aqui 2 casos que a gente tirou da internet mesmo, de notícia, de pessoas que foram mortas e foram ameaçadas e foram mortas depois disso, né? Então, um do diário sem revelar detalhes da investigação, que é sigilosa, a polícia adiantou que fulano de tal, 14 anos, foi morta com 28 facadas em fim de fevereiro e já vinha sofrendo ameaças. Uma adolescente foi encaminhada ao Centro de Atendimento Socioeducativo de Santa Maria. Essa notícia é do Diário de Santa Maria. Nessa segunda-feira, ela é levada a Porto Alegre. Ela é suspeita de ter participado da morte de fulana, acontecida lá em Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul. As duas tinham uma rixa, a vítima vinha sofrendo uma série de ameaças antes do crime acontecer, disse a delegada Karina. O pai da vítima, Romeu, afirma que a filha nunca contou em casa sobre as ameaças. Então vemos, a gente tem um adolescente que matou uma outra adolescente que estava sendo ameaçada, tá? Então assim, as ameaças acontecem, elas se concretizam e as pessoas matam depois de ameaçar. Isso é um fato. Tá? Aí temos uma outra notícia, só um minutinho, deixa eu ver de onde é. De acordo com a Polícia Militar, o homem foi identificado como Edson Martins, foi encontrado na rua São Tomás de Aquino por volta das 21 horas. Ele levou 5 tiros nas costas e 1 na perna esquerda. Ela contou que a vítima vinha sofrendo ameaça de uma mulher há vários anos. Tá? Alguém contou que a vítima vinha sofrendo ameaça de uma mulher há vários anos e que a suspeita ligou para a tia deles na hora do crime dizendo que mandaria matar. A irmã de Edson, quem disse que é ela, não soube precisar do endereço da mulher e a polícia foi registrada. Então, senhores, ameaças são reais. Homicidas ameaçam antes de matar. E o medo dessa concretização era real na cabeça e no coração de David. Se não fosse real, qual seria o motivo, outro motivo? Eu desafio o Ministério Público a me dizer qual seria o outro motivo para esse homicídio ter acontecido, principalmente nas circunstâncias de vida de David.
alguém que nunca teve um problema com a justiça, que nunca teve um BO, que nunca teve uma medida protetiva, que nunca fez mal para ninguém. De repente entra na vida dele alguém que causa, não estou dizendo aqui que foi a Cléia, mas que alguém que traz também consigo essa bagagem desse homem, né, que nós sabemos muito bem que existem milhares de homens que não aceitam os finais de relacionamento, que matam as mulheres, que matam os companheiros das mulheres. E o que David fez foi, portanto, a única alternativa que ele viu, que ele encontrou, de fazer cessar aquela ameaça, principalmente porque ele acreditava que essa ameaça era algo que podia acontecer e ele precisava tomar uma atitude. Não foi do nada, David sofreu para fazer isso. Ninguém decide de uma hora para outra, ah não, pronto, agora acordei e estou com vontade de matar. Não é isso, né, gente? David não tem propensão nenhuma, não é um psicopata, não é um traficante, não está envolvido com crime organizado. A única coisa que aconteceu na vida de David que o levou a cometer esse crime foram as ameaças que para ele eram totalmente possíveis e concretas de acontecer. E aí eu digo, senhores, só pensem, se acontecesse com vocês e vocês acreditassem que iriam morrer, que a família de vocês ia morrer, porque ele dizia, inclusive, né, José dizia que ia matar eles todos mortos na cama, né? Imaginem vocês dormirem todos os dias com essa ameaça na cabeça de vocês. Ninguém sabe o que a gente faria, mas nós não sabemos que se não fosse David, talvez aqui estaríamos hoje fazendo o júri, né? Inclusive eu, talvez, na defesa do júri de José, por ter matado David e sua família. Eu preciso dizer para os senhores que a questão das provas, que eu tenho certeza que isso vai trazer para vocês, mas provas concretas da ameaça, prova concreta da ameaça. Por mim, a gente pode suspender o júri agora, mandar fazer o laudo dos celulares e refazer esse júri com essas provas concretas. Não foi aceito, né? É o nosso pedido nesse sentido para o juiz, mas assim, a gente poderia ter feito essa prova, não foram feitas essas provas, então as outras provas têm que, não se pode duvidar das outras provas e de que esse sentimento, senhores, esse sentimento de que ele estava sendo ameaçado é um sentimento próprio, a gente não pode dizer que não aconteceu, justamente porque nós não temos uma outra tese, no sentido de, não, ele veio com essa história da ameaça, porque na verdade era um desafeto de tráfico, era um desafeto de roubo, aí você pode questionar essa ameaça, agora não tem mais nada que diga que existe outro motivo. Para levar alguém a fazer isso é realmente medo de morte. David é um cuidador, a própria Cléia falou várias vezes, David é um cara que cuida, ele cuidou da mãe dele, ele cuidou da Cléia, dos filhos de José e se sentiu ameaçado e não sabia mais o que fazer. Não acreditou na justiça para resolver, assim como provavelmente nenhum de nós aqui acreditaria na proteção de um BO, que um BO existe para fazer a prova da ameaça, mas não para te proteger. Não, doutora, não estou dizendo que existem outros meios legais. Estou dizendo que a própria lei, a própria doutrina permite você dizer que você seja exculpado de proteger, porque você tentou proteger um bem que você não acreditava que podia ser protegido de outra forma. Não tem nada de estimular o crime aqui. David não gostaria de ter feito isso, David não gostaria de ter sido ameaçado. Ninguém escolhe ser ameaçado e depois toma uma atitude drástica dessa, no intuito fato de proteger a sua família e de evitar a morte dela, que esse era o intuito claro de David. Ninguém escolhe fazer nada disso, doutor. E por que aonde que isso é possível agora na ideia, na cabeça dos senhores? Voltando agora lá atrás, né, nós vamos ter alguns quesitos que os senhores vão ter que responder, tá? Então, o quesito, houve de fato, aconteceu a morte, está aprovada a maternidade? Como a mesma doutora afirmou, eu concordo, não temos que responder sim ao quesito que temos um lado de necropsia, temos uma pessoa morta. David concorreu ou praticou o fato. Não vou pedir para os senhores colocarem não, ele não ter praticado, porque ele mesmo confessou. Seria incoerente eu pedir isso para os senhores. Agora,
existe um terceiro quesito, que é onde os senhores decidem por íntima convicção, que é onde, inclusive, por exemplo, quando é alegada a legítima defesa, a legítima defesa entra nesse terceiro quesito, que é o jurado absolve o acusado. A inexigibilidade de conduta adversa entra nesse quesito, que é o jurado absolve o acusado. A coação irresistível, o estrito cumprimento do dever legal, todos esses instrumentos jurídicos que a lei e que a doutrina criaram para essas situações específicas. Não estamos dizendo aqui que as pessoas estão autorizadas a matar, mas que existem situações específicas em que você reconhece a autoria, mas você retira a culpabilidade, não punindo o agente. Então, senhores, reconhecendo que essas ameaças aconteceram, porque nós temos várias provas testemunhadas de que as ameaças aconteceram, reconhecendo que os senhores podem decidir e reconhecendo também que houve uma decisão já dos jurados que foi desrespeitada pelo judiciário, porque, como entende a defensoria, uma decisão absolutória por íntima convicção não precisa seguir prova dos autos. Naquela época, o defensor, o advogado, acredito que era um advogado, né, ele trouxe uma tese de legítima defesa e falou: eu estou trazendo o que eu realmente acredito que tenha acontecido, que é uma inexigibilidade de conduta adversa. No íntimo dele, ele pensou em proteger a sua família, e a única forma que ele entendia capaz disso acontecer era matando em vez de morrer. E nesse quesito os senhores têm a plena capacidade e possibilidade de absolver o David. E não só por isso. David é primário, nunca teve uma passagem pela polícia. David já ficou preso nesse processo. 2 anos, 2 meses e 10 dias. David não vai passar ileso por essa situação. David foi preso lá, me conheceu, e até ser absolvido, ele ficou preso. Viveu o inferno na cadeia, como todo mundo que entra numa cadeia vive. Os senhores podem ver, por favor, no oráculo, no movimento 108. Doutor, posso deixar para o final para mostrar? Não é assim, então? Na verdade, o que eu quero mostrar, que é o oráculo, que é um sistema que nós temos acesso, é que ele não teve mais nenhum processo criminal, nem antes e nem depois disso. Tá? David sempre teve sua vida em ordem, isso aconteceu com David. David saiu da cadeia, David reconstruiu sua vida, David está com a sua mãe, David cuida da sua mãe, ele cuida da casa, ele cuida dele mesmo, ele não é usuário, ele não frequenta festas, David não é uma pessoa problemática para a sociedade, que nós temos que vir aqui dizer, porque muitos casos acontecem da gente chegar aqui, da gente defender, por exemplo, a negativa de autoria, a pessoa não cometeu, mas a pessoa tem tanto problema com a justiça. Né, Jatan? Ah, foi? Tá. Então, se pudesse ir subir até o começo, só pra gente, pra eles entenderem, isso é o oráculo, tá? Que diz se David tem ou não algo antes ou depois. Aí a gente vai ver que David só tem exceção de penal de competência no tribunal do júri. Pode descer pra gente ver. Ali o mandado de prisão, e é isso que acontece. Então David não tem nada, nunca passou nem antes nem depois pela justiça. Então David já ficou preso nesse processo, 2 anos, 2 meses e 10 dias. David hoje cuida da sua mãe. Tem uma declaração da Judade Vitória que nós juntamos no prazo, tá? Eu vou lê-la aqui para vocês, mas se puder colocar por gentileza, no movimento 384.5. Eu vou ler enquanto ela coloca, né? Ele reside. Só um minutinho, deixa eu tomar uma. Reside no endereço situado, né? Blá, 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 blá. Desde a sua absolvição e soltura, declaro também que desde então meu filho cuida de mim e da casa, sendo sua renda fundamental para o da casa, e que o mesmo não faz uso de cigarro, álcool ou qualquer entorpecente. Afirmo que ele é calmo e não. Será que eu consigo entender? E não é de arrumar confusão com ninguém. Então vejam, senhores. Para quê? Bom, por favor, se puder colocar pra gente o movimento 384.6, que é as fotos do David trabalhando com o seu carro de chuva. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a Constituição deu para os senhores a liberdade de decidir um processo como esse,
pela íntima convicção e por critérios de justiça. E o que eu quero dizer com critérios de justiça? Nós temos no direito, nós temos aqui dentro da lei, dentro do sistema judiciário. Pode ir descendo só para a gente dar uma olhada nas fotos. Por favor, desde seus churros. Estava na praia ainda. Final de ano. Final de ano? Tirar um dinheirinho essa, né? Tá certo. Aqui eu vou correr atrás. Tá certo. Se a lei exigisse que os senhores condenassem simplesmente porque a autoria está comprovada, não precisaríamos estar aqui, senhores. A gente podia estar num gabinete, num juiz, numa audiência de um juiz togado, porque é isso que diz o juiz togado. Agora, a lei, a própria Constituição, autoriza os senhores a fazer outro tipo de justiça. Que é uma justiça, para os senhores entenderem, é uma justiça de utilidade do processo. É uma justiça é uma questão de justiça para além da norma legal. Então, eu já disse para os senhores, existe uma decisão anterior que foi anulada, ao meu ver, ao ver da Defensoria Pública, erroneamente, porque desrespeitou a decisão dos senhores. Né? O que é inadmissível que a Constituição garante a liberdade para os senhores decidirem. Então, motivo 1 para os senhores absolverem é esse. Motivo 2, David agiu só pelas ameaças. Não existe mais nada nesse processo que diga outro motivo por David ter feito isso. Não existe nenhum indicativo de que David tenha propensão para o crime, que David teria envolvimento com outra coisa. Então, o motivo foi o desespero de ter a sua família sendo morta. E por isso, ele, no desespero também, acabou por cometer esse crime. E o terceiro motivo é isso. Qual é a utilidade hoje, senhores, da pena, de uma condenação, da pena de prisão para o senhor David? Hoje, os senhores ouviram aqui que David tem dificuldade de encontrar emprego formal, por mais que tenha sempre sido trabalhador, sempre trabalhou em 2 empregos, sempre trouxe dinheiro para casa, nunca foi arroceiro, nunca teve problema. Ele tem dificuldade de encontrar, porque tem esse processo ainda pendente, que não deveria estar pendente, né? Já deveria ter transitado, julgado lá com a sua absolvição. Mas não, né? O tribunal cassou a decisão de vocês e voltamos e estamos aqui. E eu pergunto para os senhores, vocês têm toda a liberdade de decidir, por critérios de íntima convicção e justiça, qual é a utilidade de vermos hoje David condenado, sendo que ele já ficou preso, né? Sendo que a pena para ele não teria a utilidade de ensiná-lo a não cometer mais um crime, porque ele não é um criminoso, não é uma pessoa que tem outros processos. Então, essa é a utilidade da pena, dele ser preso para aprender, para entender o que fez, se arrepender. É evidente que ele já está arrependido do que fez, né? Não é alguém que sai matando a torta e a direita e precisa da pena para, ver se para aí com esse negócio, né? Não é esse o caso. David já foi preso, David é arrimo de família, cuida da sua mãe, traz o dinheiro para casa. Pergunto para os senhores, qual é a utilidade de uma condenação hoje para David, para ele, para a mãe e para a sociedade? Até porque, né, a gente sabe muito bem que o preso custa muito para o sistema penal. Um preso tem um risco gigantesco de ter que entrar numa facção, né? A gente sabe que o Brasil é tomado por facções de dentro do presídio. Aí vamos colocar, vejam só, caso vocês não absolvam, David vai preso, a família pede o arrimo de família, David entra no sistema. A mãe de David vai ter que levar a sacola para David, porque lá dentro não tem as coisas, não. Vocês acham que lá dentro ganha as coisas? Ganha roupinha, ganha comida, ganha roupa de quente? Não, quantos presos a gente vê que não tem tênis? A gente tem no tribunal de júri tênis e roupa de frio, porque os presos vêm da penitenciária com roupa curta e de chinelo. Então, assim, a mãe dele vai ter que sacrificar 1 vez por semana, 2 vezes por semana para levar a sacola para ir lá dentro. Sendo que ele não é um risco estando aqui fora. Nunca foi, senhores. David nunca foi um risco. David cometeu esse ato, como nós já falamos, como já explanei, vou me repetir de novo, para proteger a sua família. Esse é o único risco que ele causa para a sociedade. Proteção. Ele protegeu a família dele, que foi o intuito dele. Por mais que entendamos que seja errado. Não estou dizendo que é certo, mas era a alternativa que ele encontrava. E hoje ele protege a sua mãe. Então, qual é a utilidade prática de termos a condenação de David hoje? Pense-se.
ele vai entrar no sistema, arriscar virar de facção, obrigar a mãe que auxiliar de cozinha, uma senhora pobre, desculpe a palavra, e aí levar as sacolas, porque como David não é fracionado, com certeza vai tentar evitar ao máximo, ele não vai ter as remessas lá na cadeia. A mãe dele vai ter que levar sacola para ele toda semana, com comida também, com um monte de coisa, porque eles não têm as coisas lá. Então nós vamos ter uma pessoa que aqui fora não faz mal a ninguém, nunca fez, cometeu esse ato, já ficou preso, mas hoje está com a vida arranjada, está cuidando da família, vai entrar, vai sair caro para o Estado também, né, senhor? Porque o senhor sabe quanto fica como preso, não lembro mais, mas a última vez que eu vi, dá uma olhadinha que você acha, quanto custa um preso hoje é cerca de R$2.000, R$2.500 por mês para o Estado. Então alguém que está recolhendo imposto, que está trabalhando, que está cuidando da mãe, vai virar alguém que vai ser um custo para o Estado, além de não ter benefício nenhum, porque os objetivos da pena, 1.819, abaixo do valor, era 2.200, será que é o federal? 1.819 por mês que seja. Hoje ele recolhe impostos, hoje ele trabalha e ajuda a mãe dele. E sendo preso, ele vai ser um custo, um problema para o Estado, e essa pena, porque assim, a pena tem que ter objetivo, né, gente? A pena com objetivo, dar exemplo para os outros, ou cessar, né, fazer cessar também o crime, né, no caso de medida de segurança. Então assim, Beijo não é um homicida que, se a gente não tirar ele da circulação, ele vai continuar praticando homicídio. Fica muito claro aqui para vocês que não. E um objetivo de ressocialização. Desde estar ressocializado, fato, ele está solto há quanto tempo? 2 anos, né? Está solto 2 anos e desde então nunca fez nada. Então ele está ressocializado. A pena dele não teria efeito nenhum. Na verdade, nós teríamos mais prejuízo para a sociedade do que benefício para a sociedade com a condenação dele. Aí pode-se dizer, mas a pena tem que ter esse caráter educativo. Quando nós vamos na inexigibilidade de conduta diversa, é justamente isso que afasta a culpabilidade, inclusive afastando a pena. Então, assim, a pena de alguém que age em inexigibilidade de conduta diversa não tem mais o caráter educativo. Porque essa pessoa, ela sabia que podia ser presa, e todo mundo sabe que pode ser presa, mas ela não via alternativa. Então, não é o caso de prender porque ela tem que procurar alternativa. Não, ela não via alternativa. E eu já fiz os senhores pensarem a respeito disso, sobre essas questões da alternativa. Então, eu peço, senhores, em relação à materialidade e à autoria, respondam-se o que foi o que de fato aconteceu. Em relação ao terceiro quesito, que é o quesito absolutório, eu peço para os senhores têm vários motivos para absolver David. Vários. Primeiro, restabelecer a decisão anterior dos colegas de vocês, que foi desrespeitada, apesar da Constituição dizer que vocês são livres, não importa. Contrária à prova dos autos? Ok, na materialidade não autoria, mas não na íntima convicção. Isso não tem sentido, é isso que defendemos como defensoria, é isso que o doutor ministro, o Ricardo Chieti defende, Celso de Mello, vários ministros defendem, mas claro, como não são maioria, eventualmente essas situações passam. Então, restabelecer aquela decisão anterior. Acolher a tese da inexigibilidade de conduta diversa. Senhores, esse é o caso que eu já peguei, que mais se encaixa exatamente no que a doutrina quis dizer, dessa inexigibilidade, porque não tem outras condições que poderiam. Eu poderia estar alegando a inexigibilidade para tentar esconder outros motivos, né? Não, ele está envolvido com tráfico, está envolvido com outra mulher, etc. Ou vai querer matar o cara para ficar com a mulher, eu sei. Mas não tem esses outros motivos. Então, é claro que, existindo só essa ameaça, é muito possível a inexigibilidade de conduta diversa nesse sentido de que ele realmente, ele não viu outra alternativa, ele não teria feito isso, até pelo histórico dele, pelo histórico de vida anterior e posterior, como ele já provou para os senhores, que ele não merece, não precisa ficar preso, né? Você já viu? Ele não precisa ficar preso, porque ele não é um perigo, na verdade, ele ajuda a família, ele é uma pessoa boa para a sociedade. E terceiro, justamente por isso, por desnecessidade dessa pena, porque primeiro que ele já cumpriu uma certa pena, ele tem que ele se arrepende do que fez, mas o fez para defender sua família, mas essa pena é desnecessária, porque ela é mais prejudicial para a sociedade do que benéfica, justamente por todos esses motivos que eu já trouxe para vocês, senhores. Esse é o meu pedido para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido os meus argumentos.
E se eu não fui muito claro, os senhores podem questionar, agora não é o momento de questionar, né, doutora? Mas assim, se questionem, pensem. Nós defendemos isso porque realmente isso são as provas que estão nos autos. Mas caso, eu preciso fazer uma defesa técnica, tá? E assim, caso vocês não entendemos isso, acreditamos mesmo que os senhores vão resolver. Até porque é o Ministério da Justiça e é o que eu faria, inclusive. Mas caso os senhores, por algum motivo, decidam que não, que David, mesmo reintegrado, mesmo um cara bom, mereça voltar a ficar preso, eu preciso falar com os senhores sobre as duas próximas qualificadoras. Vou fazer isso rapidinho, em 10 minutos, que foram as qualificadoras que foram incluídas ali. Vejam só, nós temos duas qualificadoras. Uma da paga, né, que alguém pagou, e outra da dificuldade de defesa da vítima, tá? Aí eu me questiono em relação a essa paga, né? David, até, ele traz, no relatório dele lá no outro júri, né? Que essa paga, ele alegou essa paga porque supostamente teria sido coagido pela polícia, né? Então, assim, a atuação da polícia não foi no fato, ele reconhece o fato, mas foi em relação à paga, a ter pagado alguma coisa e em relação a ter feito o vídeo. David sempre foi pobre, né? David sempre foi vendedor de churros. Então, assim, ele não tinha esse dinheiro. Eu peço que os senhores, eventualmente, caso, a gente não acredita mais caso, haja uma conversa, os senhores afastem. Até porque a única coisa que tem nos autos que poderia dizer que houve pagamento é a própria palavra dele, que ele mesmo disse que foi coagido a dizer, que foi incentivado a dizer, não vou dizer coagido porque é uma palavra muito forte, incentivado a dizer para justificar que estava com outra pessoa, né, que estava com outra pessoa. E depois ele desmente, e aqui de novo ele desmente, ele confirma para mim que ele não teve pago. Realmente essa pessoa o ajudou, tinha uma certa fé também com José. Então não existe, a única coisa que existe nos autos é ele falando. Então, vejam assim, a gente não pode pensar dessa forma, né, os depoimentos. Então, ele reconhece que fez, ele reconhece que foi, que ele sabia, que ele ouviu os tiros, ele sabia que isso poderia acontecer, mas ele não reconhece que pagou. E não existe nenhuma prova no processo, nenhuma outra pessoa dizendo que recebeu dele para dizer que ele pagou. Então, eu peço que os senhores não reconheçam a qualificadora da paga, porque além da palavra dele, que ele mesmo desmentiu e deu motivo, não existe mais nenhuma prova no processo que diz que foi mediante paga. Esse quesito sim poderia ser anulado, por exemplo, por falta de prova nos autos. Então, assim, se a palavra dele não é prova para várias coisas, como diz o Ministério Público, também não pode ser prova para esse requisito da qualificadora. E agora, com relação à questão da dificuldade de defesa da vítima, tá? Eu vou trazer para vocês uma parte da sentença, da decisão de pronúncia, que informa o seguinte. Em razão do que foi relatado, ainda que não tenham surgido testemunhas que presenciaram o efetivo momento da morte, concluo que há indícios suficientes da ocorrência dos modos descritos da denúncia. Também é plausível a qualificadora do previsto no inciso no artigo 121, que é a qualificadora da dificuldade de defesa da vítima. De acordo com o policial Reginaldo, as testemunhas disseram que a vítima foi atingida covardemente pelas costas. Aí eu me pergunto, senhores, tem testemunha do momento ou não tem testemunha do momento? Tem um laudo? Não, estou ainda nas testemunhas, doutora, só um minutinho. O que os senhores acham? Eu questionei, né, investigador, se eles conversaram com alguma testemunha no momento, por que eles não ralaram. Então, assim, a pronúncia, ele foi pronunciado pela dificuldade de defesa da vítima, mas a própria pronúncia disse que não tenham surgido testemunhas, mas o policial disse que ele foi atingido covardemente pelas costas. Está fazendo referência à pronúncia como argumento autoritário. Não, doutora, eu só estou falando que a pronúncia é contraditória. Ela é contraditória por quê? Em razão do que foi relatado, ainda que não tenham surgido testemunhas que presenciam o efetivo momento da morte, concluo que há indícios suficientes da sua ocorrência. Essa é uma parte da pronúncia, nos modos descritos na denúncia. Aí, nós temos, quando ela analisa a pronúncia, que ela diz, também é plausível a qualificadora, por de acordo com o policial Reginaldo, as testemunhas disseram que a vítima foi atingida covardemente pelas costas. Tal informação também encontra respaldo no laudo. Daí eu já vou discutir o laudo. O que eu quero dizer é que é o seguinte, que não apareceram as testemunhas, mas alguém disse que há testemunhas e que ela foi atingida pelas costas. O que eu digo para os senhores é o seguinte, a investigação é muito capaz de arrolar testemunhas presenciais do fato. Se o policial Reginaldo disse que
existiam testemunhas que falaram que foi atingido por um alimento pelas costas, por que esses testemunhos não foram trazidos para o processo? Esse é o questionamento que eu quero trazer para os senhores. Tá? Aí vamos para o laudo de necropsia no... E, bom, isso já explicamos. Então, o laudo diz o seguinte: lesões externas, tá? Você quer pôr o laudo, por gentileza? No movimento 38.3. Vejam, meus caros, toda pessoa que é alvejada com tiros tem uma dificuldade de reagir. Agora, dizer que está pelas costas, aí ele diz que é a questão da surpresa, etc. Mas olha o laudo, o que ele diz. Lesões externas. Constatou-se ferimento pérfuro contundente por projétil, por arma de fogo com orifício na entrada da região, né, na base esquerda do crânio, e entrada na região e saída na região direita, e entrada e saída da mão esquerda. Então foram 3 tiros, certo, doutor? Ele quer acertar. Foram 3 tiros que acertaram o José, tá? 1 na mão e 2 no crânio, né? No crânio tem aqui. O laudo diz, o laudo é capaz de dizer qual foi o primeiro tiro, qual foi o segundo, qual foi o terceiro tiro? O laudo não é capaz de dizer qual foi o primeiro, qual foi o segundo, qual foi o terceiro. Nós não sabemos se ele estava de frente, levou um tiro da mão e virou. E a gente não tem como saber pelo laudo que ele só levou tiros pelas costas, que ele foi surpreendido pelas costas. Porque também temos um tiro na mão, né? Entrada e saída na mão esquerda. Não dá para você dizer se entrou da frente, se entrou atrás. Então, de alguma forma ele levou a mão à frente, provavelmente do rosto. Senão não teria levado a um tiro na mão. Como que a gente explica que a pessoa levou a mão à frente do rosto ou das costas, depois de levar o tiro na cabeça? Me digam, o que é mais provável? Ele fez assim e virou? Eu estou dizendo que eu não tenho como, não tem local de fato, né, doutora? Como não tem local de fato, não tem como saber. Ou que ele fez isso e pôs a mão nas costas e levou. Eu quero só dizer para vocês que por mais que as perfurações sejam aqui e saiam aqui, não tem como saber pelo laudo, senhores, que ele levou o tiro pelas costas, por causa desse tiro na mão. O que mais provável, o que mais aí é uma opinião pessoal, tá, de defensor aqui, pra mim. Se ele leva o tiro pela mão, provavelmente ele pôs a mão à frente antes, vendo o que estava acontecendo. Ou pôs a mão atrás, mas assim, doutora, tudo bem, mas daí não dá pra saber, é isso que eu quero dizer. Não temos como saber pelo laudo que ele levou esse tiro pelas costas. Qualquer homicídio com arma de fogo vai ser qualificado, então, se for só simplesmente pela arma de fogo, mas não é essa a qualificadora. A qualificadora diz que ele foi surpreendido porque foi que atirou pelas costas. E aí diz, né, também que a outra fundamentação para essa qualificadora seria a questão da testemunha que não existiu, que não apareceu, que não dá para dizer que ela existe, porque nós sabemos muito bem que elas poderiam ter sido arroladas e elas não vão servir de prova, até porque a gente não pode aceitar esse tipo de prova indireta, diz que não dá pra saber. Como era policial, tinha todo o poder de intimar essa testemunha, arrolar essa testemunha que teria visto que levou um tiro, né, se levou ou não levou o tiro pelas costas. Então, essa testemunha não existe porque não foi colocada os autos. Então, a gente não pode dizer que ela existe. O laudo não é conclusivo em relação ao se a vítima estava de frente ou estava de costas. Então, não é possível concluir que siga essa qualificadora. Então, eu peço também para os senhores o afastamento da qualificadora. No caso extremo, no caso improvável, de que os senhores não absolvam o David por todos esses motivos que falei para os senhores. Então, novamente, faço mais um pedido para os senhores. David não é alguém que coloca a sociedade em risco. David não é alguém que precisa ser afastado. David não é alguém que precisa mais ser punido. Ele já passou pela prisão, ele já teve uma pena. A própria vida dele, ele sabe quanto isso é vida ou ser sofrimento. Vocês também têm um dever com os colegas de vocês que já absolveram de restabelecer aquela decisão por um dever constitucional e ético. E vocês podem, pela íntima convicção, sim, absolver David. Porque é isso que vocês devem fazer hoje aqui em plenário. Por justiça, para que David
continue com a vida dele, continue cuidando da família dele e continue tranquilo dessa forma, como vocês ouviram aqui, como a própria Cleia falou e como a Cleia falou e como a mãe dele mesmo descreveu ali. Então eu peço, senhores, por favor, absorvam Deus. Obrigada.